Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Muito bem, depois de 7 meses de trabalho, foi entregue ao Senado o anteprojeto de reforma do Código Penal elaborado por seleta comissão de juristas brasileiros, e já é projeto. E para falar sobre o resultado desse trabalho e sobre as expectativas em torno da tramitação no Congresso Nacional, hoje recebemos a doutora Juliana Garcia Bellocchi, defensora pública do Tribunal do Júri em São Paulo, integrante da comissão de juristas da reforma do Código Penal brasileiro. Doutora Juliana, obrigada por estar aqui. O que é que a senhora destaca como sendo, assim, um grande avanço nessa reforma do Código Penal tão esperada? Olha, Maria Lídia, é difícil destacar uma única coisa, porque o nosso maior desafio foi transformar um código de 1940 em um código atual para a nossa sociedade. A gente criou crimes novos da realidade brasileira atual, o terrorismo, o bullying, a perseguição obsessiva, insidiosa, que é muito própria do contexto de violência doméstica e familiar, especialmente contra as mulheres. E, ao mesmo tempo, precisamos tirar desse código velho algumas coisas que dizem respeito com a moral lá de 1940, que não se encaixam mais no nosso modelo de sociedade. Pois é, acho que é aí que a coisa pega, porque tem muito senador entendendo que a proposta que vocês fizeram é muito liberal, é moderna. E aí a preocupação de que esse tipo de debate com uma bancada mais conservadora possa ser um entrave para a aprovação, né, daquilo que vocês apresentaram. Você teme isso? Olha, a gente percebe já muita polêmica em diversos assuntos, mas o importante foi dar o pontapé inicial. O Congresso Nacional não pode se furtar essa responsabilidade de atualizar esse código para a sociedade, porque o que está hoje não dá. É muito interessante perceber que na sociedade atual ainda existe uma sensação de impunidade, só que a gente tem em contrapartida o terceiro maior sistema carcerário do mundo. É para refletir, será que nós não estamos prendendo talvez as pessoas erradas? Só tem na cadeia hoje pé de chinelo, furtador, que não pratica crime sem violência, poderia estar respondendo com uma pena alternativa, prestando serviço à sociedade, para que a gente reserve a cadeia para os violentos, para os perigosos. Eu observei que nas redes sociais já há um debate instalado em torno das propostas da comissão de juristas, da qual a senhora fez parte, mas aí essa coisa de pena alternativa é debatida lá como uma espécie de senso comum que entende que tem que haver muito mais endurecimento do que propriamente impedir que as pessoas vão para a cadeia. Parece que no senso comum, cadeia é que é a sanção que bandido merece. É importante o telespectador, toda a sociedade pensar assim, o que importa é fiscalização da pena alternativa. Prestação de serviço à comunidade fiscalizado pode ser muito mais eficiente, dá um retorno mais positivo do que uma prisão curta, de 1 ano, 2 anos, em que a pessoa vai sair muito pior do que entrou. Nós temos no país hoje, segundo o Ministério da Justiça, 65 mil pessoas presas por subtração sem violência, o que a gente chama de furto. É bandeja de danoninho no supermercado, corte de picanha, shampoo. Essas pessoas estão na cadeia, vão sair de lá depois de 1 ano e meio, 2, depois de ter vivenciado uma escola do crime. Se elas prestam serviço à comunidade, frequentam cursos de maneira com fiscalização, não virar nada, nem virar cesta básica, com fiscalização e seriedade. Elas têm um processo educativo e um retorno para a sociedade melhor. Ainda nesse debate informal nas redes sociais, prevalece a defesa de endurecimento da lei, mas endurecimento para valer, no sentido de que redução do limite da idade para responsabilidade penal. Tem gente que fala até que se tem 12 anos, cometeu um crime, tem que ir para a cadeia.
né? E penas maiores do que os 30 anos previstos no Código, pena máxima, porque eles entendem que é prisão perpétua, que não tem cabimento depois de 30 anos um estuprador, um crime pavoroso, aquilo que choca a opinião pública. Gente que mata criança, sai da cadeia numa boa. Entra na cadeia jovem, sai ainda moço, entendendo que nada pode pagar. Esse senso comum pode sensibilizar senadores, deputados e eles não aprovarem o que vocês propuseram? Eu acho que tem um limite. O Congresso Nacional tem um limite que é a Constituição Federal. Nós não podemos alterar a maioridade penal em 18 anos, porque isso está na Constituição. Ao mesmo tempo que a nossa Constituição proíbe prisão perpétua e pena de morte. A gente tem que fundar um novo Estado com uma nova Constituinte para permitir essas questões. Então, sequer coube a essa comissão e nem a nenhuma reforma do Código Penal esse tipo de assunto. E as questões que envolvem princípios religiosos, eutanásia, por exemplo, né? É a questão da descriminalização do aborto. Isso passa por uma coisa de valor. E no Congresso nós temos bancadas religiosas que são amplas e poderosas. Vocês temem que não possa haver o avanço que pretendiam nessas questões que são muito delicadas? Eu acho que a sociedade brasileira vai ter que debater junto com o Congresso esses temas. Ninguém quer ampliar, favorecer o aborto. A questão é transferir essas temáticas para a área da saúde pública, com políticas sociais e não só com direito penal. Mas vamos ver como é que o Congresso debate esses assuntos e esperamos de que maneira ampla e democrática. E esse é ano eleitoral. Ano eleitoral, em geral, parlamentar não gosta de se comprometer com questão difícil. Nós vimos isso em 2010, na eleição para a presidência da República, a questão do aborto, como foi explorada e sempre com o intuito de prejudicar um adversário. Pode ser um prejuízo para o projeto que está lá no Congresso, o fato de ter dado entrada nesse ano eleitoral. E, aliás, véspera do ano da visita do Papa, o ano que vem o Papa deve vir ao Brasil, que novamente as questões que envolvem princípios religiosos ficam assim muito à flor da pele, digamos. Sem dúvida, Maria Lídia, eu acho que o cenário é do Congresso ter bastante sensibilidade com uma pressão que vem pela eleição, pela visita do Papa. O importante é a gente deixar de ter temas tabus, né, no Brasil e poder discutir, saber quais são as consequências, tentar entender por que esse número imenso de mulheres que faz aborto de maneira insegura, clandestina no nosso país. Uma das maiores causas de mortalidade materna no Brasil é a realização de aborto inseguro, né? E a gente trata com direito penal e acha que isso está resolvido. Não está resolvido, né? Eu, em 7 anos no Tribunal do Júri, tive um caso de aborto, ou seja, é um crime que só está no papel, não chega nos tribunais, não há punição e, ao mesmo tempo, se impede que haja uma política pública de saúde sólida para planejamento familiar, orientação dessas mulheres, às vezes adolescentes. O que falta é informação para o grande público, é isso? Eu acho, sem dúvida. E como pode acontecer essa informação? Para encerrar, para a compreensão disso que a senhora acaba de dizer. Eu acho que a gente precisa envolver todas as áreas de governo, mais barato e mais rápido fazer lei penal. Como se com isso a gente resolvesse os problemas sociais do país. Vamos fazer um debate amplo envolvendo saúde, assistência social e educação, que a gente consegue avançar mais. Muito obrigada, doutora Juliana.